Oi, gente, bom dia. Eu sou a Maria Luísa e a gente vai falar sobre três documentários. Dois documentários e um filme. A gente vai falar sobre o filme do Lula, o documentário do Paulo Freire e o filme com edição do Eduardo Coutinho. Então, primeiramente, eu vou começar falando quem foi Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho foi um cineasta e jornalista brasileiro e é considerado por muitos como o maior documentarista da história do cinema no Brasil. Tinha como marca realizar filmes que privilegiavam as histórias de pessoas comuns. O filme que a gente vai falar dele é Peões, que é de 2004, que ele fala basicamente de uma época pós-ditadura e pós-greves. É a visão de quem realmente participou das greves, de quem realmente estava lá e quem realmente sofreu as consequências e os benefícios da greve. E com destaque que ele dá para o presidente Lula. Também vou falar agora. Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, é um do ex-metalúrgico, ex-sindicalista e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores. E é o 29º presidente do Brasil desde 2023, além de ter sido o 25º presidente da República em 2003 e 2011. E depois, fora de contexto, tem a ver com eles dois, o Paulo Reis Neves Freire. Foi um educador e filósofo brasileiro e considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo como influência um movimento chamado Pedagogia Crítica. É também o patrono da educação brasileira. Ele tem uma influência imensa na educação. Ele foi responsável, se eu não me engano, pela reforma da educação. Eu esqueci o ano, mas ele foi responsável, ele foi ministro da educação, se eu não me engano. Foi secretário de educação. Secretário de educação? Isso, secretário de educação. E é basicamente isso, essa é a bibliografia das pessoas que a gente vai falar hoje. E as meninas vão falar dos documentários. Bom dia, eu falo do documentário do Eduardo Coutinho, Peões. O Peões, ele é um documentário que explora as memórias de operários. Os operários que queriam participar naquela época da greve do ABC. E mulheres também queriam participar, uma das mulheres também queria participar, não lembro o nome dela agora. Ela, por conta do filho dela, ela não pôde continuar participando da greve. E também teve outros trabalhadores que queriam participar da greve e por conta de família ou algo do tipo, não puderam continuar. O Luiz Inácio Lula da Silva, ele também está, vamos dizer, envolvido nesse documentário, que eles comentam um pouco sobre ele. São lutas sindicais, mas não seguiram com caminho político e nem levou algumas posições de destaque. O Coutinho entrevista trabalhadores que participam de greves e dos movimentos sindicais, mas ao contrário do Lula e outros líderes, não acenderam politicamente esse contraste. Bom, o que a Letícia quis dizer, basicamente, é que a maioria das pessoas que participaram da greve não seguiram carreira política ou não tiveram espaço na política justamente por a maioria delas não saberem nem ler. E eles estavam nessa greve para lutar por direitos básicos trabalhistas, direitos de como poder comer, poder trabalhar de forma, como é que eu posso explicar? De forma segura, de forma digna, de forma segura, de forma protegida, tendo os equipamentos de proteção necessários, tendo hora para parar, porque era um trabalho escravo, legitimado. E muitas dessas pessoas não tiveram vida pessoal por viver pelo trabalho. E a influência do Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é aclamado nesse documentário por ser uma das pessoas que lutaram por esses trabalhadores.
o documentário todo você pode ver pessoas engrandecendo o Lula, falando bem do Lula, falando por que estavam lá, e a maioria estavam lá por ele. Mas isso também, o documentário também fala sobre as dificuldades dessas pessoas, e a maioria dessas pessoas não moravam em São Paulo, foram para São Paulo por busca de oportunidade de trabalho, oportunidade de uma vida melhor, e infelizmente elas deram de cara com não poder se aposentar, não ter um trabalho digno, ter que fazer contrabando de comida para poder comer. Elas passaram por diversas situações. E o Coutinho, ele mostra a visão dos trabalhadores, a visão de quem realmente sofreu com a ditadura, a visão de quem não teve voz na ditadura. As pessoas que realmente estavam lá, e mostra a vida dos familiares dessas pessoas. E a maioria delas nem familiares tem vivo hoje. Começou. Mas ele fala, você não viu o filme, só fala sobre o filme. O que você entendeu no filme? O que você chama a atenção? O que foi importante para você? Ela não quer falar enquanto ela pensa? Ela falar? Só que o meu é sobre. Eu vou falar sobre o filme, porque senão não tem mais introdução. Basicamente, o filme fala sobre como o Lula chegou até São Paulo, como ele se tornou um político e o que fez ele ser esse tipo de político que ele é hoje. Um político que luta pela igualdade, pela educação. Tudo que o Lula é hoje foi com base na vivência dele. O Lula passou fome, ele veio de fruto de um relacionamento que os pais dele, que era totalmente abusivo, totalmente nojento, e ele teve diversas influências e diversas visões desse tipo, mas isso não atrapalhou ele educacionalmente. Ele sempre seguiu um caminho próprio, teve luz própria, que isso foi a ascensão dele no filme, que levou ele até a política e levou ele a ser quem ele é hoje. O filme só mostra as experiências caóticas e traumáticas que ele passou, assim como qualquer outra pessoa, e o filme torna ele mais humano para as pessoas. Sem essa visão totalmente política da questão também, por exemplo, dos roubos, da prisão, eles humanizam o Lula nesse filme. O documentário do João Freire aconteceu em 1900. Fala sobre um educador pedagogo que o Paulo Freire foi um educador muito importante para a história do Brasil, né, na pedagogia. Ele foi um educador que odiava o secretariado, pelo que eu vi no documentário. Ele não gostava, ele admirava pessoas que não tinham argumentos contra ele. Ele tinha um método que era o método Paulo Freire, que é como as pessoas chamam, que é o método Paulo Freire, que foi... Eu esqueci a palavra.
de educação popular em diversos países, especialmente na África, na América Latina, África e até mesmo nos Estados Unidos. Seu trabalho ressoou em contextos de luta por justiça social e direitos civis. Corrigindo o que a Giovana falou, com a questão dele não gostar de ser contrariado, pelo contrário. Ele era uma pessoa que amava ser contrariado porque ele gostava de ouvir a opinião e ouvir a argumentação das outras pessoas com o que ele tinha a dizer. Ele gostava da pessoa se interessar pelo que ele tinha a dizer e ter argumentações sobre o que ele tinha a dizer. E a metodologia dele, que é a mais famosa, que é a mais vista hoje, que é a pedagogia do oprimido, fala de temas centrais como as pessoas que tiveram opressão educacional, que no sentido de não tiveram oportunidade de estudar, não são letradas, não tiveram acolhimento educacional. E fala sobre a revolução que a educação traz. Ele sempre foi uma pessoa que sempre prezou pela revolução da educação, a revolução educacional. Uma revolução que nunca tivesse distância da educação, que o mundo não tivesse distância da educação, que a base mundial é a educação. E aí, eu vou chegar na conclusão, que é basicamente a conclusão, que o documentário dos peões, Paulo Freire e o filme do Lula compartilham um foco comum na luta dos direitos e na transformação social, abordando diferentes aspectos dessa história no Brasil. Juntos, eles formam um panorama da trajetória dos trabalhadores, do papel da educação, crítica e da mobilização política como instrumento de mudança social. Basicamente, a educação transforma o mundo. E esses dois documentários e esse filme mostram o quanto a educação é eficaz na mudança de vida das pessoas, assim como o Lula mudou de vida por causa da educação. O Lula hoje é presidente porque ele se esforçou na escola, porque ele teve pessoas, como a professora dele, que apoiaram e viram que ele tinha um diferencial por querer estudar. E na junção que eles entram com a questão da ditadura, é o quanto se as pessoas tivessem o básico de educação, talvez a ditadura não teria acontecido. Talvez se as pessoas tivessem acesso ao mínimo, nada do que eles fizeram teria necessidade, ou teria existido. Porque já seria uma luta que não teria motivação para acontecer. E essas três obras se entrelaçam ao mostrar diferentes faces da mesma luta dos trabalhadores brasileiros por direitos e dignidade, seja nas fábricas, nas salas de aula ou nas ruas. Tanto o movimento sindical quanto a pedagogia freiriana compartilham o mesmo objetivo, a emancipação dos oprimidos com as construções de uma sociedade mais justa. Os oprimidos seríamos nós mesmos, cujo não temos vozes por não ter educação, não ter base educacional. E a junção desses três é basicamente isso.